Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e você me ama. Me dê um gole da vontade divina para minha alma. Dê-me a sua bênção para que eu possa fazer todas as minhas ações sob vossos olhos maternais. Suprema Majestade, venha sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para te dar as homenagens que tem direito, as adorações e os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante esse dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Livro Mística Cidade de Deus. O homem é criado para conhecer e amar a Deus. Criou as demais coisas, aumentando-lhes a perfeição, por considerar que haviam de servir a Cristo e a Maria Santíssima, e por eles ao demais homens. Antes de tirar a estes do nada, preparou-lhes deliciosa e abundante, segura e mais celebre mesa que a de Alciero, Esther, do livro de Esther, da Bíblia. Como os havias de criar para sua alegria e convidá-los a delícias do seu conhecimento e amor, cortês e generoso Senhor não quis que o convidado esperasse. Seu Criador, achando-se sentado à mesa do divino conhecimento e amor, seria uma só coisa, não adiando. O que tanto importava ao homem, o reconhecimento e o louvor de seu Criador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que Jesus, o que Deus quer falar através desse trecho do livro Mística Cidade de Deus. Aqui está falando sobre que o homem é criado para conhecer e amar a Deus. Deus, ele criou as coisas, todas as coisas, para a gente amar Ele e conhecer Ele. Parece uma coisa muito óbvia, muito clara, né? Muito, nossa, todo mundo já sabe disso, mas nem todos não sabem. Muitas pessoas, elas estão no mundo e elas estão, estão se perguntando: por que eu existo? Por que? Qual sentido tem minha vida? Porque o universo existe, porque o mundo existe, porque tem tanto sofrimento, tanta coisa. Ai, porque minha vida tem sentido, né? A gente pode colocar a nossa vida em qualquer lugar. A gente pode fazer da nossa vida, a gente pode, digamos assim, a gente tem livre-arbítrio de colocar a nossa vida aonde a gente quiser. No sentido de assim, eu vou viver a vida por viver, eu vou fazer o que eu quiser, esse vai ser o meu sentido de vida. Mas tudo isso é sem valor e vazio perante ao verdadeiro sentido na nossa vida, que é amar e conhecer Deus. Mesmo as pessoas, mesmo as pessoas que estão na igreja, elas não vivem plenamente esse sentido de amar e conhecer a Deus.
Muitas pessoas elas estão na igreja por causa que elas só querem servir a Deus, rezarem, estarem, digamos assim, com as contas pagas perante Deus, né? Ah, eu tenho que. As pessoas pensam assim, né? Eu não tô atacando a igreja, mas ele tá querendo que eu fale isso. Então vou falar, né? Não vou fechar o entendimento. Muitas pessoas estão na igreja porque elas querem ter as contas pagas por Deus. Ah, eu preciso ir na igreja porque eu sei que eu tenho que rezar. Se eu não rezar, eu não vou ser salvo. Eu preciso comungar porque eu sei que se eu não comungar, eu não vou ser salvo. Eu preciso me batizar porque se eu não me batizar, eu não vou ser salvo. No sentido de, no sentido que Deus ele, Deus ele não quer isso assim para nós. Ele quer que a gente conheça ele e ame ele. E como eu posso fazer isso? Sentando-se na mesa de Deus. No livro de Esther, na Bíblia, fala que, antes de tirar a estes do nada, preparou-lhes uma deliciosa, abundante, segura e mais celebre mesa que há de Asseuro. Esther, no livro de Esther. Aqui fala sobre o convite que Deus ele nos convida à mesa. E o que é essa mesa? É quando a gente vai até Jesus e Maria, principalmente Jesus, quando a gente se senta com Deus e a gente prova das delícias que é que é viver em Deus, quer estar com Deus, quer se unir com Deus. No céu a gente também vai se sentar na mesa de Deus. E o que são esses alimentos? Tudinho, é o conhecimento, é o amor que Deus nos dá e que a gente dá a Deus. É isso para que a gente é para isso que a gente existe no mundo e todas as pessoas. Mas nem todas as pessoas querem se sentar na mesa de Deus para conhecerem a Deus. Querem se sentar na mesa do mundo, na mesa de Satanás. Querem comer alimentos frios, imundos, nojentos. Querem comer lixo, alimento que faz mal, um alimento ruim, um alimento que não traz verdadeira vida e vida em abundância. Não tomam da água viva que é Jesus. E essas pessoas ficam fazendo da sua vida um contínuo espetáculo de horror, de, de coisas ruins, de coisas vazias, coisas que escondem o vazio, né? A pessoa vive por viver, um morto-vivo. Não tem, a vida não tem sentido, a vida não tem razão. E o quão ruim é a gente viver assim. O quão ruim é a gente viver uma vida sem graça, sem valor, que a gente não tem esperança, não tem amor, não tem fé. E muitas pessoas, elas gostam de viver assim porque é mais fácil, é melhor, já estão acostumadas a se sentar a se sentar na mesa de Satanás, gostam de comer o pão que o diabo amassou. E Deus ele nos convida, toda vez que a gente come, uma dica, né? Uma dica. Toda vez que a gente for comer um alimento, seja qual for o alimento, de manhã, de tarde, à noite, sei lá, no café da manhã, a gente se lembra disso, que a gente se lembra toda vez que a gente for tomar o café da manhã, almoçar, comer um alimento delicioso, né? A gente se senta na mesa e lembra que a gente está na mesa de Deus, sentado junto com Jesus, e a gente está provando o alimento das graças de Deus, e a gente deve lembrar
que esse alimento material que eu estou comendo, por exemplo, eu posso estar comendo pão doce. Eu estou comendo lá o alimento, mas eu vou ficar, não. Esse pão doce não, esse pão doce não é importante para mim. O que é importante para mim é o pão do conhecimento, o pão do amor que eu devo dar a Jesus, não porque eu tenho, é porque eu devo retribuir, ser um espelho, né? Refletir o que Deus dá para mim. Se Deus me dá amor, eu devo ver o amor para Ele. Se Deus me dá misericórdia, eu devo devolver a misericórdia para Ele. Se Deus ele me dá paz, eu devo devolver a paz a Ele e a todos ao meu redor. É isso que Deus nos convida. E a gente deve sempre lembrar que não é aqui que a gente vai, que a gente não é aqui na Terra que a gente vai ter tudo 100%. Porque os filhos da divina vontade, eles já vivem o melhor, tanto espiritual, tanto fisicamente na Terra. No sentido de desfrutar da paz e do amor de Deus ainda na Terra. Mas não é aqui o nosso fim, não. Existe algo além. E esse algo além depois da morte é Deus. Muitas pessoas não acreditam nisso. Elas acreditam que depois da morte não há nada. Mas há sim. Há uma vida, um amor, um caminho que nos espera. E cabe a cada um de nós escolher, dentro do nosso livre-arbítrio, dentro da nossa vontade, memória e inteligência, escolher o que a gente quer. Porque eu escolho a Jesus, tanto nas dificuldades, tanto no amor, na saúde, na tristeza, na doença, enfim, em qualquer situação. E que Deus nos ilumine sempre. Amém. Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu a amo, a Senhora me ame, e dê à minha alma uma porção da vontade de Deus. Dê-me a sua bênção para que eu possa fazer todas as minhas ações sob o vosso olhar materno. No livro da... Eu perdi aqui porque fui receber uma mensagem, não preciso ver que coisa. Como é que tira a atenção da gente? Na Mística Cidade de Deus, né? No capítulo 11, então, falando da criação, né? É capítulo 11, eu acho, se não me engano, a gente está, né? Deus na criação do mundo, né? Então fala assim: e eu disse acima que a sabedoria é o verbo manado que, juntamente com sua Mãe Santíssima, acha-se presente quando Deus, em sua mente divina, determinava a criação do universo. Naquele instante estava não só o Filho com o Eterno Pai e o Espírito Santo na unidade da natureza divina, mas também a humanidade que havia de assumir, ocupando o primeiro lugar na criação prevista e ideada na mente divina do Pai. Com essa humanidade encontrava-se a sua Mãe Santíssima, de cujo puríssimo ventre a receberia. Em Cristo e Maria estiveram previstas todas as demais obras, e por causa deles o nosso modo de falar. O Altíssimo sentiu-se mais empenhado a criar o restante das criaturas preparadas para o serviço do homem do que o poderia desobrigar do gênero humano e até dos anjos. Então, aqui a gente, né, vê que na criação, para Deus, é engraçado, a gente não consegue entender as coisas de Deus. Não adianta, a nossa mente, a nossa inteligência não alcança jamais, né? A inteligência dele, os pensamentos dele estão muito acima, né? É como está distante o Sol da Terra, está distante, né? A nossa inteligência da inteligência de Deus. É como se fosse um abismo imenso, né? Nunca vamos conseguir. Porque como que a gente consegue entender que na criação, quando ele foi criar o mundo,
né? A sabedoria estava com ele, né? E a sabedoria é o verbo humanado, que é Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é a sabedoria humanada, né? Que juntamente com a Mãe Santíssima, olha, ela é humana, né? Uma criatura, criada. Ela não é Deus, ela foi criada, né? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, né? E ela foi criada, perfeitíssima, mas ela não é Deus. Então, e ela já estava lá na criação do mundo, ou então a igreja até aqui acreditou de maneira errada, né? Acreditamos que ela não é Deus, é uma pessoa humana, e ela é Deus, estava junto na criação, né? Se ela ainda ia existir muito tempo depois, é por isso que fala assim, que nós sempre existimos na mente divina, né? Sempre. Então, ele sempre pensou na mente dele, na inteligência dele, estava tudo sempre presente. Deus não tem um tempo, um passado, não tem um futuro. Ele é no presente, né? Então, naquela hora que ele criava, ela estava lá com ele, Maria e Jesus estavam com ele na criação, né? Então, assim, é muito engraçado a gente pensar isso e para a gente também tomar isso para a nossa vida. Porque a gente pensa assim, nossa, não vou dar conta disso, agora não vou pensar nisso, não, no futuro eu penso nisso. Não tem futuro. Se você pensar, raciocinar mesmo, não tem futuro. Só tem presente. Né? A gente não sabe o que vai acontecer. Você não sabe se amanhã você vai estar vivo, né? A gente não tem domínio de nada. É por isso que temos que reconhecer a nossa pequenez quando a gente começa a raciocinar em cima dessas coisas, porque nós não temos domínio de nada, 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 nada. Nós não sabemos, não temos condição de falar assim, esse fio de cabelo meu vai branquear na data tal. Jamais, nós não sabemos de nada. Nada, está no nosso corpo, é nosso, faz parte de nós, mas nós não sabemos nada. Então, nisso a gente tem que reconhecer a grandeza de Deus e a nossa pequenez, né? E como Maria estava lá com Jesus, né? Na hora da criação do universo, né? Quando ele determinava a criação do universo. Então, assim, já estava tudo previsto na mente divina, já estava tudo pronto, a história estava toda escrita já, né? Como se dissesse assim, estava toda pronta, já preparada. Ele já sabe de antemão tudo que vai acontecer, né? Por isso que quando Jesus veio, né, e se encarnou no seio de Maria, e ele já começou ali a redenção na hora da encarnação, né? Quando ele veio, já começou, porque ele estava sempre, sempre intercedendo por nós, de todas as formas, de todas as maneiras, estava sempre intercedendo por nós, porque já sabia de antemão, já via de antemão qual era a nossa pequenez, né? Como somos parcos, né? Somos como ele disse, como somos servos inúteis, nós não sabemos nada, nós temos que fazer o que temos que fazer e não temos que, né, nem discutir nada, porque nada está no nosso domínio. E aí eu vejo que hoje as pessoas têm muita ansiedade, né? E a questão da ansiedade vai entrando em vários transtornos que né, vai trazendo muito sofrimento para as pessoas, porque a pessoa ela não consegue admitir que ela é nada e que ela não sabe nada e que ela não tem domínio de nada. Então ela quer ter certeza que ela vai ter um emprego, ela quer ter certeza que ela vai ter o salário, ela quer ter certeza. E nós não temos certeza de nada, nós não podemos saber de nada se nada está no nosso alcance, nada. Então, o que eu tiro de lição aqui desse pedacinho é que a gente tem que viver o dia de hoje, como diz aquela música, né? Como se não houvesse amanhã, porque na verdade não há. Né? Então, a gente tem que viver hoje com toda a intensidade, né? Fazendo tudo do melhor que a gente possa fazer, do melhor. Nós não vamos conseguir fazer grande coisa, mas o melhor que a gente puder, né, fazer,
a gente tentar fazer o melhor, porque é tudo que temos a este momento. Porque tudo já está previsto na mente de Deus. Então, não adianta a gente querer ter segurança, querer ter domínio, querer ter autocontrole, querer. Não, isso na matemática de Deus não funciona. Não funciona. E traz tantas desarmonias e tristezas e angústias para o homem. Se o homem se largasse na mão de Deus, ele viveria tão mais feliz, né? Tão mais feliz. Porque deixa lá que ele faça lá como ele já previu, como que ele quer, como ele deseja, na vontade dele. E a gente não discute, não esperneia, não, sabe, agradece, vai, e assim a gente vive feliz, né, e tranquilo. Eu espero que não esteja falando nenhuma da asneira, né, que seja isso mesmo, porque é muito complicado entender as coisas de Deus, é muito complicado. É uma revelação essa aqui que deixa até lacunas, né, dentro da igreja. Não sabemos aqui, com certeza, se Maria era mesmo humana, ou se Maria também é deusa, quem sabe lá, né? Só Deus sabe. Nós estamos aqui apenas para agradecer, bendizer e louvar pelo dom da nossa vida, por essa oportunidade, por estarmos aqui, por este estudo, pela nossa família, né, pela situação que estamos vivendo, pelo país, pelo mundo, e assim vamos nós. Que Deus Em nos nome do Pai abençoe que a me criou, todos. em nome Amém. do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Queda de Adão e Eva. Eu separei esse trecho porque eu pensei assim, queda de Adão e Eva. Então a queda também, essa descrição, né, da queda de Adão e Eva, serve muito para a gente não cair na tentação. Porque ela vai descrever aqui como foi a queda, né? E a gente vai prestar atenção, muita atenção, para não cair nas tentações do inimigo, né? Primeiro ele falou assim, uma coisa que eu prestei atenção aqui, ó. O demônio começou a observar Adão e Eva. Ele falou assim, ó, ele não viu a criação de Adão e Eva. Não viu. Enganou-se Lúcifer porque, embora desde o princípio o Senhor lhes houvesse manifestado que o Verbo fazia homem no seio de Maria Santíssima, não lhe declarou onde e como. Por esta razão, lhe ocultou a criação de Adão e a formação de Eva, para que logo começasse a sentir a ignorância do mistério da encarnação e sua época. Como o ódio do demônio visava principalmente Cristo e Maria, começou a suspeitar se por acaso Adão teria saído de Eva, sendo ela a mãe, e ele o Verbo humanado. Esta suspeita crescia no demônio por sentir a força divina que o impedia atentar contra a vida deles. Mas, por outro lado, conheceu os preceitos que Deus lhes impôs. Ele conheceu a vontade de Deus para Adão e Eva. Como ele descobriu? Descobriu-os ouvindo Adão e Eva falarem sobre isso. O demônio não sabe tudo sobre a vontade de Deus, ele não conhece. Deus não revela tudo para ele. Ele vive de mentiras e de ouvir o que a gente fala. Como que ele descobriu? Foi ouvindo Adão e Eva. Não foi, ele não entrou na mente de Eva e de Adão para descobrir a verdade, para descobrir os preceitos que Deus tinha imposto para eles. Como que ele descobriu? Ouvindo. Então ele fica ao redor dos filhos de Adão hoje para ouvir o que eles falam. Ele não lê pensamento, como Deus, ele não percrusta o coração da pessoa lá e conhece tudo como o Espírito Santo conhece. Deus não dá essa permissão para ele, ele não tem esse poder de descobrir
tudo que você está pensando. Não, ele ouve, ele fica te rodeando para ouvir e para perceber alguma coisa. Ele tem a inteligência para perceber as suas reações, a reação do seu corpo, mas ler a sua mente, ele percebe, mas lê igual Jesus lê, igual o Espírito Santo sabe. Tudo que se passa lá no seu coração, ele não sabe, ele ouve. Então ele ficou ouvindo Adão e Eva falar sobre a vontade de Deus, que não era para eles comer o fruto. Agora eu fiquei aqui me perguntando, né, pensando assim, Jesus, mas, né, pai, o que que aconteceu? O Senhor falou, não come do fruto do bem e do mal. Não é para comer. Ponto final. Por que que eles ficaram conversando sobre isso, né? Por que que a gente fica conversando assim, né? Deus fala, por exemplo, Deus fala pra gente, o preceito que Deus deixou pra gente, não matar, né? Por exemplo, não matar. Por que que eu vou ficar conversando sobre isso? Mas por que que Deus quer que eu não mate meu irmão? Eu não entendo por que que eu tenho que seguir essa ordem de Deus de não matar o meu irmão e ficar conversando. Mas não teria problema. Por quê? Qual que é o problema de eu matar uma pessoa? Tipo assim, não ficar falando isso. Por que ficar discutindo a vontade de Deus? Com que intenção que ele estava, né? Discutindo a vontade de Deus, o preceito que Deus tinha colocado, não sei, não está aqui, né, escrito. O que que Adão e Eva estavam conversando sobre isso? Falando o quê? Porque aí, olha o que vem aqui depois. Pouco a pouco se lhe desfazia a dúvida. Pôs-se a escutar as conversas dos dois pais, sondando sua natureza, começando logo, como faminto leão, a rodeá-los, procurando entrada pelas inclinações que percebia em cada um deles. Então dá a entender que eles estavam lá falando sobre essa ordem, que Deus tinha falado, não conheçam o mal. E eles focaram nisso, nessa conversa, eles estavam falando sobre essa ordem. E o demônio rodeando, escutando a conversa deles, procurando entrada pelas inclinações que percebia em cada um, né? Por exemplo, não sei, mas por exemplo, né? Aí ele falou que não é pra gente conhecer o mal. Mas será por que não é pra gente conhecer o mal, né? Será que ele tem medo da gente entender tudo e querer ser igual a ele? E aí eu vou querer vou ser Deus como ele, porque ele não quer que eu seja deusa? Não sei, pode ter sido nesse sentido. E aí nessa conversa, ele percebeu uma inclinação de Eva, deles, serem deuses também. Ah, eu queria ser igual a ele, eu queria criar igual ele cria. Será por quê, né? Será como foi essa conversa? Será por que ele fez isso? Né? O que levou eles a ficar se perguntando, questionando essa hora? Deus fala para eles: eu não quero que vocês conheçam o mal. O bem, eu dei a conhecer o bem todo para vocês. O bem vocês já têm, eles tinham a divina vontade, a fonte da vida neles. Eles tinham o dom da divina vontade. E Deus falou: eu não quero que vocês conheçam o mal. E eles, ao invés de conhecer, porque o homem foi feito para conhecer e amar a Deus, aí eles vão ficar conversando sobre o mal, sobre o que Deus tinha falado para eles não fazer. Para eles não fazer, eles foram conversar sobre isso. E a serpente encontrou uma brecha, percebeu uma inclinação neles, uma inclinação, né? Tipo assim, um desejo, alguma coisa sobre uma vontade de conhecer o mal, uma vontade, uma curiosidade. Antes, porém, de se desenganar totalmente, sempre vacilava entre o ódio contra Cristo e Maria e o temor de ser por eles vencido. Acima de tudo, temia a vergonha de ser subjugado pela Rainha do Céu, por ser ela pura criatura sem divindade.
Então, assim, ele sonda você, ele ouve o que você está falando, ele descobre, ele te perfila, ele olha, ele fica sondando você, as suas conversas, para ver as suas inclinações. Suas inclinações. Então, por exemplo, se ele vê você sempre falando de, deixa eu pensar aqui hoje, né? O que ele faz a pessoa, ele tenta a pessoa, para a pessoa cair. Tá lá um homem casado. Ele percebe que o homem, toda mulher que passa, ele olha, o homem olha para todas as mulheres. Fica lá, por exemplo, no trabalho lá do cara. E ele vê o cara sempre vigiando as mulheres, e toda mulher que passa, ele fala, ele olha, ele observa a roupa que ela tá e tudo e fala. Ele começa facilmente ele sabe onde ele pode, qual é a inclinação da pessoa. Ele fica observando, a inclinação daquele ali é para luxúria, então eu vou encher ele de luxúria. Eu vou fazer ele se afogar na luxúria. Eu vou oferecer para ele um monte de coisa, porque eu sei que ele gosta, né? Aí ele fica observando outra pessoa. Aí ele observa uma mulher. Observa aquela mulher ali, a mulher, ela nunca olha para ninguém, ela nunca está interessada não tem sensualidade nenhuma, bebida também ela não gosta. Eu já percebi pelos os hábitos dela que ela gosta de não gosta de beber, só toma chá, só toma café, não olha para homem nenhum, então não vou conseguir tentar ela com bebida alcoólica, porque ela não gosta. Ela não olha para nenhum cara, ela não gosta de homens e tudo. Ela não tem sensualidade nenhuma. Com o que eu vou tentar essa mulher? E ele fica observando. Aí ele vê o que você conversa. Aí ele fica olhando. Você abre seu computador, só vê, só entra em loja, sites de loja, de, de de roupa, de sapato, de bolsa, de joia. E aí ele percebe, né, que você vive vidrado em joia, sapato, bolsa na internet. Você nem compra, mas só fica olhando. Ah, eu vou tentar ela com a avareza. Fazer ela se apegar com isso. E aí ela se apega com a avareza, com as coisas do mundo, só olha para baixo, esquece de Deus. Nem lembra de Deus, passa o dia inteiro. Eu vou encher ela com isso, com a avareza. E ela vai se viciar em tudo isso e pronto, eu vou oferecer para ela isso. E ela aceita. Ele foi lá, viu a inclinação da pessoa e oferece. E ele faz isso com todo tipo de pessoa. Ele observa, ele vê qual a inclinação da pessoa para oferecer justamente aquilo que a pessoa vai cair. Uma mulher, uma pessoa, por exemplo, que ele percebe que nunca fala em homens, nunca fala em sensualidade, nunca fala em nada, em namorado, em nada. Ele vai oferecer isso? Não, a pessoa não vai cair, a pessoa não tem essa inclinação, então ele não oferece. Ele oferece o que você está inclinado. E aí, quanto mais a pessoa eu acho que quanto mais a pessoa não tem os vícios, ele não percebe nenhum vício, ela não tem luxúria, ela não se apega a nada, ela só fica rezando, só rezando, 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 rezando. Vive na igreja, esses que ele persegue mais, ele tem que ele tem que usar um plano mais elaborado para poder fazer aquela pessoa cair. Então ele fica sondando, ó, pouco após a escutar as conversas dos dois pais, sondando sua natureza, começando logo como faminto leão a rodeá-los. Ele faz isso com todos os filhos de Deus. Rodeá-los, rodeá-los, rodear. Né? Aí essa questão do filho da divina vontade, que Jesus fala que o demônio não chega perto, que ele não faz nada. Não vou entrar muito nessa questão não, mas é assim, eu ainda não tenho uma opinião assim, totalmente, um conhecimento profundo sobre isso, não tenho. Porque eu penso que eu ainda não consigo entender isso direito. Eu quero entender ainda essa questão do demônio com o filho da divina vontade. Acho que foi a vontade de Deus que ele não chegue perto, ou que ele chega e a gente sempre vai, ele sempre não vai conseguir fazer a gente cair na tentação, porque é Jesus vivendo na gente, é ele que está combatendo, né?
Se você está plenamente na divina vontade e é Jesus que vive em você, e a gente está sempre com Nossa Senhora, porque Nossa Senhora é a rainha, a rainha da divina vontade, ela está sempre, sempre com a gente. Ela guarda esses filhos no útero, Nossa Senhora. E aí ela quer esmagar a cabeça da serpente, ele não tem muito o que fazer, porque a gente passa o dia inteiro, se ele vamos pensar assim, né? Se ele ficar escutando o que eu estou falando, eu estou sempre falando de Deus. Eu estou sempre falando de Deus. Eu estou vigiando meus pensamentos. Se eu viver plenamente na divina vontade, como Jesus fala, e Jesus vigiando meu pensamento, vigiando meu coração, e eu também, ele me dá essa graça, né? Que ele está em nós. Então, meu pensamento está sempre voltado para ele, porque a graça me precede, para eu estar sempre em comunhão com ele. É uma graça, é uma graça. Eu entrego todos os dias a minha vontade para ele e ele está comigo, fazendo tudo junto comigo. Eu proclamo diante do céu. Eu quero viver hoje na divina vontade, fazer tudo com o Senhor. Divina vontade reina na minha vontade. Eu dou plena liberdade para o Senhor reinar em mim, fazer os atos comigo. Eu não quero fazer nada sozinha. A divina vontade é a mãe de todos os atos. Ela é a mãe, ela é a fonte da vida. E eu proclamo que eu quero, né, fazer todos os meus atos na divina vontade. E ligo. E fico ligada com Deus, com a vontade de Deus o tempo todo. E aí, ele não chega. Se eu estou sempre nesse ambiente, e aí vai falar uma coisa aqui que acho que vai esclarecer um pouco essa questão aqui, de você não cair na tentação. Aí, reparando, pois, no preceito que Adão e Eva receberam, então, aí ele conseguiu uma pista. Ele fica te rodeando para formar um plano para você cair. Ele descobriu qual era a ordem que Deus te deu, né? Descobriu qual é a vontade de Deus. O que Deus pediu para você? Para Adão e Eva pedir para não comer o fruto, né? Então, ele vai reparar no preceito que você recebeu de Deus. E aí, armado com a mentira, entrou a tentá-los. Ele descobre qual preceito, ouvindo você falar, qual preceito, e armado com a mentira, entrou a tentá-los, começando com todo o esforço a contradizer a divina vontade. Então, aí é nessa parte aqui que eu penso assim, quando a gente, por exemplo, né, pensando aqui na vida, na divina vontade, quando a gente fala, né, proclama o preceito de Deus, por exemplo, um exemplo, vamos supor que o inimigo, Deus desse permissão para o inimigo me rodear e ver o que eu me rodear para me tentar. Vamos supor isso. Aí ele vê que o preceito que Deus tinha passado para mim era que eu fosse, né, ele sabe, que eu levantasse cedo todo dia para rezar e ouvir uma meditação, uma formação do reino do humano contra o divino. E ele sabe disso, ele ouviu eu falando esse preceito. Então, ele vai ter consciência disso e, armado com a mentira, ele entra para me tentar, começando com todo o esforço a contradizer a divina vontade. Ele sabe exatamente que a vontade de Deus é que eu acorde cedo, pegue meu celular e venha ouvir a meditação, faça a minha oração e venha ouvir a meditação. E aí ele vem, armado com a mentira, me tentar. Ah, mas aí ele fica colocando... Aí essa parte dele sugerir pensamentos, ele tem... Aqui fala que ele sugeria pensamentos e imaginações. Ele pode me sugerir o pensamento assim, ah, mas pra quê? Acorda cedo. Nossa, tá fazendo tanto frio.
Tá fazendo tanto frio, fica mais na cama um pouco. Fica aí na cama, tá tão frio, nossa, que frio que tá fazendo. Mais tarde você vai fazer, você tem um dia inteiro para ver isso. Para que fazer agora? Se você tem um dia inteiro para ver, para que fazer agora? Nossa, como pode um pai que te ama tanto falar para você sair no frio desse, acordar no frio desse? Ele te deu essa cama. Não foi ele que te deu essa cama? E aí ele mesmo fala para você levantar tão cedo, no frio você vai adoecer. Você pode ficar doente se você sair levantar nesse frio. Nossa, seu esposo, aí ele começa a falar um monte de coisa. Se você não cai num, ele vai falando mais, né? Seu esposo vai achar ruim você ficar levantando cedo todo dia. Ele vai falar que você tá fanática, porque você acorda tão cedo. Pra que acordar cedo desse jeito? Se ele sabe que você não vai fazer nada, ele ainda não acordou, seus filhos ainda estão dormindo, o que você vai fazer tão cedo? Por que você não espera ele acordar? Acorda junto com ele. O marido e a mulher tem que ficar sempre junto, tem que fazer tudo junto. E começa a falar um monte de coisa. Aí ele começa com esforço a contradizer a divina vontade. A divina vontade não era que você acordasse cedo e fosse ver a meditação? Não atacou o primeiro homem, sim a mulher, porque viu que a sua natureza era mais frágil e delicada e tinha certeza de que ele não era Cristo. Então, assim, para combater essas sugestões do demônio, é nunca ouvir os seus pensamentos. Os seus pensamentos. E muitas vezes nem é ele que vem te falar essas coisas que eu falei sobre, né, não acordar cedo e tudo. É a sua vontade humana, que já foi desordenada pelo pecado. Você já viu no pecado, então tem uma desordem, ele tem um eu. Então você tem sempre que esquecer você e olhar para o que Deus quer, para a vontade de Deus. Se você esquecer totalmente de você, o seu eu contaminado, desordenado, olha para a divina vontade. O que Deus pediu é o que você vai fazer. Pode cair o céu e a terra. Deus pediu isso, eu vou fazer. Não importa o que vai acontecer, eu vou fazer o que Deus quer. Eu vou fazer a vontade de Deus. Eu quero agir com a vontade de Deus. Não importa a consequência, não importa. Importa o que Deus quer. E eu desapareço. A excelência é o ele. Porque você não escuta você mesmo, seu eu, a sua vontade humana, e você não escuta as sugestões do demônio. Você olha para Deus, o que Deus quer. E Deus deixa clara a vontade dele. Ele vai te auxiliar para você vencer as tentações, porque você quer vencer. Porque você ama ele. Você ama, ele sabe que sozinho você não vence de jeito nenhum. Mas ele vai te ajudar. Ele vem viver em você. Né? Aí ele fala aqui. Tudo isso levou primeiro a cometer. Aí primeiro foi Eva, porque ela era mais fraca, mais frágil e tudo. Aí agora essa parte eu acho importante. Antes dele se mostrar, insuflou-lhes muitos pensamentos. É isso que ele faz. Ele sugere os pensamentos para você. Vivas e desordenadas imaginações para encontrá-la perturbada e preparada. E isso aqui que é o mais importante. Como que ele prepara você para cair numa tentação? Te deixa perturbada e perturbada. Ele prepara o ambiente para você cair na rede. Como que ele prepara esse ambiente? Começou ouvindo a sua conversa, perfilando os seus hábitos, observando você, os seus hábitos. Ele não entra na sua mente, mas ele ouve o que você fala, ele perfila o seu comportamento e ele ouve, guarda aquilo, o preceito que Deus tinha te passado, a ordem de Deus para você, observa as suas inclinações. Inclinações de quê? De se rebelar contra a vontade de Deus? Essa é a inclinação sua? De não obedecer o que Deus quer? Essa era a conversa de Adão e Eva. Mas por quê? Será por quê que não pode? Será que não pode mesmo? Mas será o que vai acontecer de tão mal assim se a gente comer aquela fruta? Nossa, mas todas a gente pode comer, por que aquela não pode? A inclinação para se rebelar contra a vontade de Deus.
Ele percebe a sua inclinação para rebelar contra a vontade de Deus. Ele sabe a ordem, percebe a sua inclinação para se rebelar, faz de tudo, armado com mentiras para desarticular, para contradizer a vontade de Deus. Olha a armadilha se formando. E aí ele te deixa, coloca pensamentos na sua cabeça e você fica perturbada. Aí pronto, o terreno está preparado. Preparado. Preparou o terreno. Como noutra parte já escrevi sobre isso, não me alongo aqui para dizer quão forte e cruelmente a tentou. Tentou ela com muitas tentações, muitos pensamentos e imaginações. Basta agora para meu intento saber o que dizem as Santas Escrituras. A serpente ele tomou o demônio, que é um anjo, um espírito, tomou a forma de serpente, e a serpente falou a Eva, que com ele, aí vem a parte, ó, ele preparou, escutou, fez aquilo tudo, e falou a Eva que com ele imprudentemente entabulou conversa. Aqui ela poderia ter parado, se ela não tivesse entabulado conversa com a serpente. Mas olha o que acontece. Ele prepara todo esse terreno e vem conversar com a gente. E a gente conversa com ele. Com o nosso pensamento, com o nosso eu. Se nesse momento aqui, ó, da tentação, você não conversar com você mesmo, se você estiver perturbado, cheio de pensamentos, de dúvidas sobre a vontade de Deus, de inclinações para o mal, de inclinações para pecar, se você não tabular a conversa com você mesmo e chamar Jesus, na hora ele vem. Se você nesse momento aqui conversar com Deus, o demônio vai embora. Se você chamar Maria Santíssima, vem agora, Mãe do Céu, eu vou cair na tentação. Se a senhora vier agora falar comigo, me pegar no colo, me proteger com seu manto sagrado, Mãe Santíssima, me salva. Gente, não tem como o demônio fazer alguma coisa com uma pessoa dessa. Jesus Cristo, misericórdia, me ajuda, Senhor, Espírito Santo, chama o santo todinho, chama seu anjo da guarda, chama o santo, chama o pai, chama a mãe, Pai do céu, a mãe do céu, o santo, o anjo, São Miguel Arcanjo, defender do combate, cruz sagrada seja a minha luz. Se você não parar de rezar, gente, não cai, porque você não entabula conversa com o pecado, com a tentação. Vigiar e orar, assim que vier um pensamento na sua cabeça, uma perturbação, oração. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Só falar isso. Se você não tem nada para falar com Jesus, fala com ele o dia inteiro. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, minha mãe. Pronto. Não fica com a cabeça vazia, pensando nas suas coisas, nas suas tentações, nos seus desesperos, nas suas preocupações. Conversa com Deus. E aí pronto, você não entabula conversa com pecado, com tentação. De ouvi-lo, aí ela ouviu e respondeu. Passou a lhe dar crédito. Ela, aí teve uma parte da Valtorta que Maria fala que ela teve uma presunção. Presunção, eu sou forte, eu sou rainha, eu sou filha de Deus. Presunção, eu posso encabular conversa com serpente, eu posso falar com ela, eu vou cair numa tentação. É aí que a gente cai. Se eu agora falar assim, eu conheço a verdade, a divina vontade, eu conheço. Jesus falou que ninguém cai, que filho da divina vontade não cai na tentação, não peca. Então, eu posso chegar pertinho do demônio, conversar com ele, que eu não vou dar crédito para ele, eu não vou, não tem perigo de eu cair. Vai nessa. O que Jesus pede para a gente é vigiar e orar e não conversar com tentação com você mesmo, conversar com ele. A conversa sua tem que ser você e Deus o tempo todo. E se você sair para conversar na rua com alguém, é com Deus que você está conversando, com Jesus. Você olha para aquela pessoa e vê Jesus, então ele nunca sai da sua frente. Sozinhos a gente cai. Foi o que ela fez. Conversou, ouviu, respondeu e deu crédito. E daqui violou o preceito. Aí ele preparou toda a cama, preparou você para cair e ele veio conversar com você. Você ouviu, deu crédito, a consequência
cair. Tá vendo que é só uma armadilha que você vai caindo, você vai como se você fosse comendo as iscas. Você come uma, come outra, come outra, come outra. Falta só uma para você cair no pecado. Depois de ter comido tanto, como que você vai na última não comer? Porque ela ouviu, aí ela só ia ouvir, ela ouviu e respondeu. Depois de responder, acreditou. E depois de acreditar, o que ela vai fazer? Se você ouve, você responde e acredita, é verdade, é mesmo. Você tem razão. Você tem razão, eu não vou levantar agora não, tá muito frio. Meu marido vai ficar chateado comigo, você tem razão, é mesmo. Vou ficar aqui na cama até meio-dia, hoje tá muito frio. Não tô dizendo que você nunca pode, um dia que você quiser ficar na cama, que você né, você tá doente, sei lá. Você é livre. Você é livre, né? Esse é um exemplo que eu dei. Mas é não encabular a conversa com serpente, não encabular a conversa com demônio, com tentação e com você mesmo, com sua vontade humana. Não saia do ambiente divino, não saia do ambiente divino. Passou a dar crédito, acreditou e aí violou o preceito. E ainda, além de violar o preceito, foi lá persuadir o marido. Persuadir quer dizer convencer, ó, não aconteceu nada comigo. Eu comi, olha aqui, tô linda, maravilhosa. Persuadiu o marido que violasse para dano seu e de todos, perdendo ele e nós o feliz estado no qual os havia posto o Altíssimo. Jesus, eu confio em vós. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da divina vontade à minha alma. Dai-me tua bênção, mãe, para que eu faça todas as minhas ações diante dos teus olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. O homem é criado para conhecer e amar a Deus. Criou as demais coisas, aumentando-lhe a perfeição por considerar que havia de servir a Cristo e Maria Santíssima, e por eles os demais homens. Antes de tirar a estes do nada, preparou-lhe deliciosa e abundante, segura e mais célebre mesa que a de Assuero. Esté, capítulo 1, versículo 3. Como os havia de considerar para sua alegria e convidá-los às delícias do seu conhecimento em amor cortês e generoso, o Senhor não quis que o convidado esperasse ser criado e achar-se sentado à mesa do divino. Conhecimento e amor seria uma só coisa, não adianta o que tanto importava ao homem, o reconhecimento e louvor do seu Criador. O trecho assim que fundamenta tudo aquilo que nós procuramos a nossa vida inteira. A gente, quando nós somos despertados na fé, não falo ainda quando nós somos criancinhas que nós recebemos o batismo, mas este segundo batismo que a gente recebe esse segundo batismo do Espírito Santo, que é essa sede de Deus, de conhecer, de saber o porquê das coisas. Um porquê bom, não é um porquê para poder trazer para baixo, mas um porquê para poder elevar, para poder conhecer aquilo que você tanto deseja, que é conhecer a Deus. E por que a gente quer tanto conhecer a Deus? Porque a gente quer amar. A gente não ama aquilo que a gente não conhece. Você ama seu pai, sua mãe, seus filhos, seus netos, por quê? Porque simplesmente você os conhece. Você não ama um vizinho que você que mora lá no outro bairro. Você pode amar por você conhecer ele, mas um vizinho que está muito distante da sua casa, você sabe que é seu vizinho, mas você não conhece. Como é que você vai amar? Ou uma pessoa que está em outro país, qualquer outra pessoa.
Por que que você não ama? Porque você não conhece. Então, ninguém ama aquilo que você não conhece. E isso eu falava muito com Nossa Senhora. Eu tinha uma devoção, eu não tinha um amor por ela, nem por ela e nem por Jesus. Tinha uma devoção, é, porque tinha que ser assim, porque eu era católica, eu tinha que comungar, ir à missa, participar dos sacramentos, batizar, fazer primeira comunhão, crisma, depois o casamento, tá. Seguindo ali tudo certinho, como costumam muito falar na nossa comunidade. Uma coisa de servidão mesmo, sem nem saber o que está fazendo, sem saber por que está realizando aquele sacramento, por puro, é uma espécie de, até, não sei se eu não estiver me expressando bem, que me corrijam, por favor, uma espécie de ritual, que vai lá, faz aquilo automaticamente. Ah, porque todo mundo está fazendo, vou lá e faço. Ou porque tem que ser assim, eu tenho que, se eu não fizer primeira comunhão, se eu não batizar, se eu não crismar, se eu não casar na igreja, tá errado, eu vou para o inferno, vou ser condenado. Entendeu? É mais ou menos assim a fé dos demais. Se eu não fizer isso, se eu não for para a missa todos os domingos, eu vou para o inferno. Jesus vai me perguntar: quantas missas você foi essa semana, minha filha? Quando se você lá tiver que encontrar com Deus, quantas missas você foi essa semana, minha filha? Ah, Jesus, pois é, então, porque você não foi. Esse é o pensamento que eu tinha antes. Aí, quando foi em final de 2018, eu falei para Nossa Senhora: mãe, eu quero te conhecer. Falei para ela: eu quero te conhecer, porque eu sabia que conhecendo ela, eu iria conhecer Jesus. Eu já sabia disso, que ele e ela, eu sabia que os dois estavam ligados, apesar de ter essa fé de servidão, de escrava, eu sabia que os dois, que eu conhecendo ela, eu ia conhecer Jesus. Eu amando ela, então eu peguei e disse para ela: mãe, eu quero te conhecer para verdadeiramente te amar. Eu disse isso para ela. E a partir do momento que eu pedi isso para ela, que foi no final de 2018, as portas só foram se abrindo. Só fui abrindo, aumentando mais a sede de procurar coisas e procurar escritos e procurar até que eu cheguei na divina vontade, em que esta sede de conhecimento, de participar das delícias do banquete da mesa do Senhor estão sendo saciadas. Porque ter essa oportunidade de conhecer Jesus profundamente, nós estamos tendo na nossa comunidade. A importância dessa escola de nos estar de nos estar sendo de trazer para nós o conhecimento de Jesus é uma riqueza, é um tesouro incalculável. É como diz no evangelho de hoje, é um tesouro escondido, né, que Deus nos colocou, mas que você vende todas as suas terras, você vende tudo para ficar com aquele terreno onde está aquele tesouro. O que é esse tesouro? O reino dos céus, o reino da divina vontade, o reino de Deus. A delícia de participar dessa mesa, desse banquete com Jesus, essa sede de participar da mesa, de estar com Ele, mas estar com Ele não por servidão, mas com um amor, por puro amor, porque você conhece, porque você está tendo a oportunidade de conhecer. E, e isso é muito importante. A gente alimentar essa sede, querer conhecer, querer saber. Não é uma curiosidade má, não. Não é ser curioso, aquela curiosidade que de você bisbilhotar a vida do outro, não é isso. É querer conhecer o teu Deus, é querer amar o seu Deus, entendeu? E você criar intimidade
com esse amigo que te ama tanto, que fez tanto por você e ainda faz, porque nos dá sinais todos os dias, nos dá sinais de amor todos os dias, todos os dias. Você pisca, já é um sinal de amor. Se você respira, é sinal de puro amor. Então, essa sede de conhecer, isso é o Espírito Santo que nos dá. E nós devemos agarrar com unhas e dentes e alimentar cada vez mais. Não deixar isso esfriar, não deixar isso amornar no nosso coração. Mas pedir ao Espírito Santo que isso nos consuma, que esse amor nos consuma, que essa sede de conhecimento nos consuma. Como diz a música do Eugênio Jorge, como vela que queima no altar. Quero me consumir de amor, como vela que queima no altar. É assim, é se consumir de amor, é conhecer, alimentar essa amizade com Jesus, com Nossa Senhora, ter essa intimidade. E isso a divina vontade nos ensina todos os dias. Porque que Luísa nos ensina? Que nós entreguemos todos os nossos atos para Jesus. Por quê? Vem Jesus, vem lavar esse copo comigo. Vem Jesus varrer essa casa comigo. Vem Jesus executar o meu trabalho comigo. Vem Jesus me ensinar a educar os meus filhos. O que eu devo fazer aqui, Jesus? O que eu devo fazer aqui? Como é que o Senhor faria? Como é que Nossa Senhora ia fazer? Mãe, vem me ensina. Vem me ensina fazer. Eu tenho muita dificuldade de fazer macarrão, então eu só sei fazer macarrão de um jeito. Aí eu sempre estou pedindo, Nossa Senhora, me ensina a fazer um outro tipo de macarrão. Aí tudo assim, sabe? E ilumina e realmente ela age ali, vem e ajuda. Então, é criar essa intimidade, é conhecer, sabe? Me emociona muito os livros da Val Torta, porque a gente mergulha, a gente vai para a cena, a gente participa da cena que está acontecendo ali, igual o casamento de Nossa Senhora, o nascimento de Jesus. Nossa, é tudo assim que a gente fica. Quando Nossa Senhora foi concebida no ventre de Santana, nossa, é uma cena incrível, maravilhosa, o jeito que a gente é teletransportado, né, para esta cena. A nossa alma vai nessa cena e participa ali das cenas que são reais. É muito lindo. Então, você que não tem, não deu ainda para você ouvir a vida íntima, os relatos das místicas, dá uma chance para você mesmo e passa a ouvir, passa a conhecer, queira conhecer esse Deus que tanto te ama, que tanto fez por você, tanto faz por nós. Não deixemos essa fé amornar e esfriar, não. Nos consumamos de amor, como vela que queima no altar. Em nome do Pai que me criou, do Amém. Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me agora da divina vontade a minha alma, dá-me a tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Cristo e Maria, tipos da semelhança com Deus. Contemplava o Altíssimo, seu Filho unigênito humanado, e sua Mãe Santíssima, como os modelos plasmados com a grandeza de sua sabedoria e poder. Eram os originais, por onde seria copiada toda a linhagem humana. Uau, né? É incrível, né? É incrível. Os planos divinos, né?
são tão altos, né? São mistérios tão altos assim. Quando a gente vai contemplar assim, a gente se sente assim, nossa, meu Deus, né? Eu com a minha cabeça tão pequena, pensar em algo tão maravilhoso, tão grande, tão lindo, né? Jesus, né, é o nosso modelo. Maria também é o nosso modelo. E nós fomos feitos para ser cópias, entende? Um monte de cópias dele. Que lindo, multiplicando. É porque é aquele modelo que sai perfeito, né? Que não tem nenhum defeito, né? É o original mesmo. Então, tudo que eu copiar daquele modelo perfeito, que não tem nenhuma contaminação, vai ser tão bom quanto aquele, né? Vai sair a imagem daquele. A diferença é que esse vai ser o original, os outros vão ser cópias, né? Vão ser é, foram copiados, né? Foram, é igual xerox, né? É igual xerox, foram xerocados, né? Mas quando Deus olhar para cada uma dessas cópias, ele vai ver quem? Jesus e Maria. Então, nós mulheres, ele vai olhar para nós mulheres e ver Maria. Para os homens, vão olhar e ver Jesus. Olha que lindo isso, imagina. Imagina se poder ser uma cópia de Nossa Senhora. Sendo você, mas você, Deus olhar para você e ver, ali está alguém que é que se parece, que imita o exemplo de Nossa Senhora. Alguém que está buscando imitar as virtudes dessa mãe, que está buscando ser esse modelo, está se referenciando nessa pessoa, né? Está buscando suas referências, construir suas raízes, não é? Seus valores nessa mulher. Que lindo. Nossa Senhora é a melhor referência, bem especial para nós mulheres, de como nós devemos ser como mulher, entendeu? Na vida de Nossa Senhora, a gente vai aprender exatamente isso, que ela é uma referência para nós, sabe? Por mais que a gente sente assim, nossa, mas ser como Nossa Senhora é muito difícil, mas aí que tá, a gente não tem que ser ela. Como foi falado, não, a gente não tem capacidade para ser uma Nossa Senhora. Não vamos aguentar tudo o que ela aguentou, não vamos aguentar o que Jesus aguentou, mas a gente vai se inspirar neles. Se Deus olhou para eles e deles quis toda a humanidade sendo cópias, então a gente vai olhar para eles, entender que em nós tem esses traços. E nós mulheres temos traços de Maria, não devemos ter traços de Eva, mas devemos ter mais semelhança com Maria, traços de Nossa Senhora. E qual que é o maior exemplo que Nossa Senhora nos dá? Não fazer a sua vontade. Dar a sua vontade humana para Deus. Ela não fala, não faça exatamente como eu. Você vai viver lá em Nazaré, na cidade lá, entendeu? Você vai pro templo depois, vai ficar lá, entendeu? Vai esperar que depois você se case com alguém assim, igual eu casei com José, e vai esperar que vai vir alguém para você, né, tipo Messias, um filho da forma que aconteceu comigo, não. Essa foi a vida dela, foi uma predileção divina. Deus quis desse jeito. Deus escolheu ela desde o início dos tempos. Ótimo, entendeu? Mas ela tem para nós muitos e muitos detalhes da vida dela que dá para a gente se espelhar. Como ela era com José, né? Como Nossa Senhora era, o jeito dela de ser. Como ela era com as coisas dela, que ela tinha as coisas dela, né? As obrigações dela de uma esposa, de dona de casa. Então a gente vai se inspirar nesse modelo, se inspirar nessa mãe. Nosso jeito de nos comportar, nosso jeito de vestir, nosso jeito de falar, sabe? Em tudo a gente pode se espelhar nela, entendeu? Nós fomos feitas para ser também cópias dela aqui na Terra, mas dentro da vocação e da ordem que cada um está. Se a pessoa é chamada a ser religiosa, vai se espelhar na Nossa Senhora sim. E Nossa Senhora traz traços assim muito importantes que ajudam as mulheres religiosas, né, se espelharem. Imagina que maravilha as mulheres de um convento poder ler essa obra, poder ler
Imagina elas lendo 31 dias com Maria e elas lêem os detalhes da vida de Nossa Senhora, em especial esse momento que ela esteve no templo. Imagina quanta coisa que elas vão extrair ali sobre a importância de cumprir os deveres, de ser obediente, de ser humilde, sabe? De viver na mais perfeita ordem dentro da vocação, viver as regras de vida com o maior zelo, mas amor, um amor muito grande, né? Então, como casada também, né? Nossa Senhora abraçou essa vida, abraçou os planos de Deus em tudo. Então, ela vai nos ensinar a mesma coisa, essa coragem, né? Coragem de ser mulher nesses tempos, mesmo nesses tempos, diante de situações em que a gente vê que mulher é tratada como uma coisa, né? Que ainda o mundo, né? Por causa da vontade humana, desfigura a mulher, né? Trata a mulher como uma coisa, como um objeto. Eles ainda procuram os traços da Eva, né? Eles exaltam a sensualidade e tantas coisas que não tem nada a ver com essa mulher que Deus sonhou para que cada um de nós possamos ser. A gente tem que ser a mulher que Deus sonhou que a gente seja. Cada um de nós, mulheres, temos que ser a mulher que Deus sonhou. Cada um dos homens também vão se espelhar também em Maria, em Jesus, a gente também nos dois. De uma forma especial, os homens também vão se espelhar em Jesus, sabe? Em todos os traços dele, Jesus deixa esses exemplos. Jesus deixa exemplos maravilhosos. São José, né? São José que se casou, né? Porque Jesus não se casou, mas São José que se casou também. Os homens vão se espelhar nele, na forma dele com Nossa Senhora, né? No jeito dele carinhoso, respeitoso de ser, né? Buscar também olhar as mulheres com esse respeito, né? Ver as almas das mulheres, né? Mais do que o corpo, ver as almas, né? Que tá faltando isso, entendeu? Ver o valor, né? Que as mulheres é um presente de Deus, mas que Deus está acima delas. Então, eles vão olhar para o Adão como, em alguns exemplos, vão falar, olha, o que eu não devo fazer. Eu não devo colocar minha esposa acima de Deus. Então, se minha esposa tenta me persuadir para pecar, tenta me persuadir para ir contra os planos de Deus, os mandamentos, eu não vou aceitar. Eu vou agir como eu penso que Adão deveria agir, que deveria chamar a atenção da esposa na hora. E se ela não quiser ouvir, chamar Deus para conversa e falar, olha, ela não quer obedecer, né? Ela tá dando conselhos errados. Então, aquele homem que a voz de Deus em casa, aquele homem que não se deixa se levar pela sensualidade, nada disso. Não coloca a esposa na frente de Deus. Aí a esposa não quer comer, vai para a igreja, ele não vai. A esposa não quer que ele reza, ele não reza. A esposa não quer que ele leia a palavra de Deus, ele não lê. Então não pode amar mais a pessoa, entendeu? Ela é uma auxiliadora, uma companheira, entendeu? Mas a sua vida, quem te trouxe aqui, quem é o responsável pela sua vida, que te escolheu, que te ama e que é o seu verdadeiro e maior amor, é Deus. Ela é um sinal de Deus, como se fosse ela recebe ali uma luz divina, um sinal divino, ela é uma seta na sua vida, alguém para te apoiar, para você se santificar, mas não para você pecar. E assim também a mulher, né? Quando o esposo, né? Vamos reverter aí, se fosse o Adão que oferecesse para Eva a fruta, né? Tem os Adãos aí que são os que tomam a frente e que tenta levar a esposa pro mal, vamos dizer assim, persuadi-la também, intimidá-la, né? Tentar fazer ela renunciar à própria fé, porque senão acaba casamento e ameaça com coisas assim, você vai perder, olha, você depende de mim, precisa de mim, e eu não vou te ajudar mais, eu saio de casa, te deixo desamparada, te entrego para sua mãe, por exemplo, se você se você continuar, né, seguindo a Deus. Se você continuar, porque eu sou ateu, não sei o quê, eu não ligo para Deus, você vai falando um monte de coisa para a mulher,
e faz uma chantagem emocional porque trabalha esse ponto da mulher, da dependência principalmente, da necessidade do esposo, e tenta persuadi-la para pecar, persuadir para fazer coisas que são indecentes, coisas que vão contra a natureza, a ordem das coisas que Deus criou, né? Então a esposa precisa então ser Maria Santíssima nesse momento, e não a Eva, né? Não ir conforme a tentação, não escutar a serpente. Então precisam ser fortes, precisam ser corajosas, né? Precisam vencer a si mesmas nesse momento, entendeu? Não pensar em si mesma, mas o meu marido vai me deixar, eu preciso dele, eu dependo dele. Não, você depende de Deus. Deus é seu primeiro esposo, Jesus é a esposa da sua alma. Se Jesus não esposar a sua alma, você não pode esposar ninguém. Você, marido, se Jesus não for esposo da sua alma, você não é capaz de esposar ninguém. Se Deus não esposar a sua alma primeiro, te pegar de jeito, seu coração, e ser dono dele, você não vai conseguir amar ninguém. Essa é a grande verdade. Fomos feitos como partes desses dois, sabe? Estamos mais ligados a Jesus e Maria mais do que nós imaginamos. Eles estão presentes na nossa vida e nós temos uma ligação muito forte com ele, com eles, com os dois de uma forma especial, muito grande, mais do que com pessoas. Então, se a gente ama coisas e pessoas, estamos esquecendo que a gente tem uma árvore genealógica, vamos dizer assim, e no topo dessa árvore tem um Deus que nos criou e que estamos aqui por causa desse amor tão grande dele que pensou em nós. Mas se a gente quiser desligar dessa árvore e levar só alguém conosco e seguir um modelo humano, né, um modelo pecador, a gente está indo para a ruína. Ou então a gente querer ser o nosso próprio modelo. Não, eu quero ser eu sem Deus. Imagina que coisa terrível. Imagina que escolha triste de Eva, né, ser mãe por ela mesma. Imagina que escolha terrível uma pessoa querer ela própria achar que ela pode se manter sem Deus, entendeu? Aonde ela for, Deus está, entendeu? Não tem um lugar, nenhum lugar que ela escape desse olhar, mas ela querer fechar-se dentro de si numa autossuficiência gigantesca e achar que pode algo sem Deus. É um precipício de vontade humana, de pobreza, de morte muito grande. Então a gente não pode, a gente tem uma linhagem, sabe? Todos nós temos qual palavra? Temos propósito. Você está aqui por propósito, porque Deus te quis aqui, entendeu? Deus pensou em você, porque aqui, ó, contemplava o Altíssimo seu Filho unigênito manado e sua Mãe Santíssima como os modelos plasmados com a grandeza de sua sabedoria e poder. Eram os originais por onde seria copiada toda a linhagem humana. Você entra dentro disso. Olha isso. Você foi escolhido a dedo por Deus. Você não está aqui por acaso. E às vezes a gente não para pensar nisso. Gente, no processo, né, de concepção, de fecundação, quantos e quantos espermatozoides ali, né, naquele processo todo, até um chegar e fecundar o óvulo. Então pensa que você veio de uma corrida, entendeu? Uma corrida. E você ganhou essa corrida e você, como você está aqui porque o espermatozoide foi mais esperto. Só que a mão que escolheu, que traçou, que escolheu você com os traços que você tem, como você seria, sua personalidade, seu temperamento, foi uma mão divina que escolheu você entre tantas outras opções, entendeu? Ele escolheu você. Uma vez eu escutei, né, um padre falando assim, ele falando sobre isso, ele falou, com certeza tinha outros modelos meus melhores, mais bonitos, falando assim, né, brincando, mas ele quis eu do jeito que eu sou, e então ele gostou de mim desse jeito, ele falando mais ou menos assim, eu achei bonito, né? A gente tem que gostar, sabe?
disso, dessa escolha de Deus, ficar agradecido, agradecer a Deus. Obrigada por eu viver, obrigada por eu estar aqui, obrigada por eu estar sentada aqui meditando sobre isso. Eu nunca imaginei na minha vida que eu estaria sentada meditando sobre a origem de tudo. Eu teria a graça de estar aqui simplesmente ouvindo algo tão rico sobre a minha origem e a minha vida tem sentido aqui. Se eu posso ir nas faculdades da vida, estudar a história dos países, as revoluções e coisas que aconteceram no mundo, sabe? Eu posso estudar a vida humana desde o nascimento, da concepção até a morte, tudo, tudo, tudo. Mas eu vou estudar essas coisas e ainda não vou entender o porquê que eu sou tão amada. Então, quando o Senhor traz isso aqui para nós, é para mostrar que nós somos amados. Não estamos aqui por acaso, não somos vindos do acaso. Então, não tem estudo melhor que me dá mais sentido para minha vida, para o meu espírito, que está estudando sobre o Altíssimo e a perfeição divina com que Ele criou todas as coisas. Não tem coisa melhor do que estudar sobre Deus, conhecer meu Pai, conhecer o meu Deus, conhecer tudo que Ele fez, tudo que Ele permite que a gente conheça, que Ele traz por meio dos místicos, coisas valiosas e riquíssimas. Cada conteúdo, cada aprendizado na escola deixa o nosso coração saltando pela boca. Parece que tem hora que vai explodir de felicidade por ter a graça de saber, de conhecer mesmo sendo pequeno, né? Eu às vezes falo assim, Senhor, mas eu sou tão pequena, a minha mente, sabe? Tão pequena, tão simples. Mas o Senhor dá esse conhecimento, o Senhor ensina essas coisas e aquilo que não dá para reter na mente, na memória, fica no coração e é o mais importante, é a gratidão e o desejo de amar que isso desperta na gente. E a maior herança é essa. A maior felicidade dessa escola é esse processo espiritual, essa felicidade de ser grato com Deus. Deste modo, assemelhando-se a estas duas imagens da sua divindade, todos os demais sairiam também semelhantes a Deus. Tá vendo, gente? Que lindo. Só que aí o que aconteceu então? Vontade humana, né? Vontade humana que não quer ser semelhante a Deus, que cria um modelo egoísta sem Deus, que quer sair dessa árvore genealógica que não tem sentido nenhum. Sair. É muito bom estar ligado a Deus, é muito bom. Então a porta está aberta, a gente aprendeu, é entrar. A entrar e viver essa verdade, não ter medo. Criou, além disso, as coisas materiais necessárias para a vida humana. Então, ele criou tudo, todas as coisas. Ele pensou em tudo. Tá vendo como que Deus é uma sabedoria, um amor imenso? Tudo que é necessário para a vida humana ele criou. Então, por que sair da árvore? Sair da árvore você tem a semelhança com quem te criou. Você se torna família dele. Família. Você faz parte. Ele te colocou ali. Você é alimentado, ó, você é cuidado, a sua vida humana toda, ele pensa em todos os detalhes, ó, criou todas as coisas materiais necessárias para a vida humana, com tal sabedoria que muitos serviriam de símbolos para representar de algum modo aos dois principais objetos, que principalmente Deus tinha em vista e a quem elas serviriam, Cristo e Maria. Então, tem muito, né? Muito na natureza, assim, né? Principalmente o sol, a lua representam os dois, né? A Virgem Maria e Jesus, que coisa linda. E a gente ali, podemos dizer, as estrelinhas, então, perto desse sol, né? A estrela perto do sol é ótimo, tá bom. As estrelas perto do sol e da lua, contemplando, feliz da vida, sendo também iluminados por esses astros, né? Sendo iluminados pelo sol, a lua principalmente, né? Sendo iluminado pelo sol, e a gente também recebendo essa luz. Ai, que lindo! Não tem nada de errado, tá perfeito, tá perfeito. Criou, além disso, as coisas materiais
necessárias para a vida humana com tal sabedoria que muitas serviriam de símbolos para representar de algum modo aos dois principais objetos que principalmente Deus tinha em vista e a quem elas serviriam, Cristo e Maria, para servir Nossa Senhora e Jesus. Que ótimo! Assim formou os dois luminares, ó, o céu, o sol e a lua. Ah, que lindo! Que separando a noite e o dia, se assemelharia ao sol de justiça, Cristo, e a sua Mãe Santíssima formosa como a lua. Separam a luz e dia da graça, da noite das trevas do pecado. Com suas contínuas influências, o sol ilumina a lua e ambos a todas as criaturas. Também somos iluminados por eles, desde o firmamento com seus astros até as mais ínfimas em todo o universo. E a gente está dentro desse universo de Deus maravilhoso. É perfeito, é perfeito. Ser diferente disso, pra quê? Pra quê? Vai chegar aonde? Buscando o quê? Sabe? É muita riqueza você poder amar a Deus, você ter esse amor de Deus, você viver sobre a sombra do Onipotente. É perfeito. Não tem coisa melhor, mais sagrada, sabe? Deus é maravilhoso demais, gente. Deus é lindo, Deus é perfeito. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é verdade. Deus é tudo de bom e né, é o que o mundo precisa ouvir, que Deus ama, que Deus é real. Porque muitos e muitos estão com medo, estão assustados, muitos e muitos estão olhando para baixo, olhando para o desemprego, olhando para a fome, olhando para a pandemia, olhando para tantas e tantas realidades. E tem gente que chega num ponto de desespero tão grande, que pensa em tirar a vida, né? E esquece que ele está sob uma árvore muito gigante que quem mantém a vida, sabe? A pessoa está acordando de uma graça tão grande e ela fica doida porque acorda, mas aí só vê problema, só fica olhando para o problema e esquece um monte de coisa maravilhosa que Deus faz. Por isso a necessidade, né, na nossa vida, como foi falado, nossa vida pastoral, vida comunitária, podemos ser esses canais mesmo que falam do amor de Deus, sabe? Que enquanto muitos e muitos estão no desespero, tem a palavra-chave ali do amor e dizer: você não está vendo tudo, você só está vendo um ponto, uma parte que está escura na sua vida, mas você está tão focado nesse ponto escuro que você não está vendo além, ao seu redor está acontecendo tanta coisa, mas você insiste em ficar dentro desse quartinho escuro, na sua vontade humana, vendo só problema e está perdendo o que Deus está fazendo. Saia para fora e veja a verdade. A verdade que você está ignorando porque está muito preocupado consigo mesmo. E sair levando esse amor, essa verdade, para as pessoas acordarem. Está na hora de todo mundo acordar e ver esse amor que está tão próximo de nós, que está em nós, que circula sobre cada um de nós. Ai, é maravilhoso, é maravilhoso. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Conte sempre com a graça de Deus. Conte sempre com a graça de Deus. Conte sempre com a graça de Deus. Em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhes deve, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade.
Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo 13. Mística Cidade de Deus. Inveja de Lúcifer pelos primeiros homens. Todavia, o infeliz estado no qual Deus criara os dois primeiros pais do gênero humano durou muito pouco. Contra eles logo se despertou a inveja da serpente que espreitava sua criação, apesar de que Lúcifer não pudera ver a formação de Adão e Eva como vira todas as outras coisas no momento de serem criadas. Não quis o Senhor mostrar-lhe a criação do homem, tampouco a formação de Eva da costela, e só os viu quando apareceram juntos. Quando o demônio viu a admirável compleição da natureza humana, superior a todas as demais criaturas, a beleza das almas e também dos corpos de Adão e Eva, conhecendo o paternal amor que lhes votava o Senhor e que os fizera donos e senhores de toda a criação, com promessas de vida eterna, enfureceu-se a ira deste dragão. Não há língua que possa explicar a violência com que se agitou aquela besta feroz. Incitada pela inveja, desejou tirar-lhe a vida, e como um leão o teria feito se não fosse detido por outra força superior. Por este motivo, estudava e procurava modo para os rebelar contra o Altíssimo e derrubá-los da graça divina. Então, nesse trecho da Mística Cidade de Deus, né, foi quando Deus criou Adão e Eva, né, e fala que Satanás não viu, Lúcifer não viu a criação deles, né? Lúcifer só viu quando eles foram vistos juntos, né? E o feliz estado, né? Deus, ele criou Adão e Eva, gente, puros, perfeitos, né? A alma é perfeita, né? Sem malícia, sem maldade, né? Puros, inocentes, né? E aí, Lúcifer não teve o conhecimento da criação deles, né? Deus criou Adão, de Adão ele fez a Eva, né? E Lúcifer só veio ver quando Deus colocou eles na terra, né? Colocou eles juntos. E isso fez com que
brotasse ali em Lúcifer a inveja, né? E aí ele passou a fazer tipo assim, fazer um plano, traçar uma meta, né? Para poder destruir eles, para poder destruir Adão e Eva, né? Para poder destruir, para fazer com que eles perdessem a graça, né? Ele ficou tão irado, mas tão irado, né? Com o que ele viu, com a perfeição da imagem que ele viu de Eva e de Adão, da pureza, da inocência, né? Que ele simplesmente ele decidiu, né? Armar um jeito, né? Armar um jeito. É como ser humano, a gente, né? A gente, às vezes, a gente deixa se levar pela inveja, né? Que é um negócio meio perigoso. Aí deixa se levar pela inveja e aí começa a traçar estratégia para poder destruir o outro, né? Para poder tirar do outro a paz, né? E aí, e prejudicar mesmo, né? Prejudicar. Hoje a gente vê muito isso em questão de trabalho, em questão de amizade, em questão de família, né? Em questão de família, sim, em questão de herança, em questão de muito, às vezes tem muitos filhos e às vezes achar que o outro tem mais sorte do que o outro, que os pais paparicam o outro e não a ele, né? E aí vem esse sentimento de inveja. Então foi isso que aconteceu com Lúcifer. E aí ele armou um plano para destruir mesmo. Aí fala assim, ó: todavia, o feliz estado no qual Deus criara os dois primeiros pais do gênero humano, eles eram os dois primeiros pais, né? Os nossos primeiros pais, os dois primeiros pais do gênero humano. Durou muito pouco, então foi muito pouco tempo de felicidade que eles tiveram. Contra eles, logo se despertou a inveja da serpente, né? Contra eles, logo se despertou a inveja da serpente. Lúcifer ficou furioso, né? Com inveja deles, né? Deus deu tudo para eles, colocou eles no paraíso, deu todas as coisas sobre a autoridade deles, né? Sobre o domínio deles, né? E ele ficou com inveja, ele ficou furioso, que espreitava a sua criação, né? Lúcifer, ele ficava espreitando a criação de Deus, né? Ele ficava observando. O que é espreitar? É observar, né? Apesar de que Lúcifer não pudera ver a formação de Adão e Eva, ele não pôde ver, como vira todas as outras coisas no momento de serem criadas. Todas as outras coisas, todas as outras coisas, Lúcifer pôde ver. Mas Adão e Eva, a criação deles, ele não pôde ver. Não quis o Senhor mostrar-lhe a criação do homem. Aí, ó. Não quis o Senhor mostrar-lhe a criação do homem. O Senhor não mostrou a criação do homem para ele, né? Ele não viu. Tampouco a formação de Eva da costela, né? A formação de Eva, quando Eva foi criada da costela, ele não viu. E só os viu quando apareceram juntos. Então, quando eles apareceram juntos, né? Aí ele viu, mas antes não. Deus é muito sábio. Quando o demônio viu a admirável compleição da natureza humana, né? Admirável compleição, né? Admirável compleição que Deus criou eles, superior a todas as demais criaturas. Então, o ser humano
foi criado superior às outras criaturas, porque era o ser humano que dominava, né, tudo. A beleza das almas, aí, ó, a beleza das almas. As almas deles eram belas. E também dos corpos de Adão e Eva, né? A beleza das almas e também dos corpos de Adão e Eva. Eles eram lindos, porque eles eram, Adão era muito parecido com Jesus, né, na aparência, no corpo, e Eva era muito parecida com Nossa Senhora, né, eram as imagens muito parecidas. Conhecendo o paternal amor que lhes votava o Senhor, aí Lúcifer sabendo, né, conhecendo o perfeito amor que Deus tinha, o amor que Deus devotava a eles. Deus amava muito Adão e Eva, né? Ele confiou a terra a eles, né, o Senhor. E que os fizera donos e senhores de toda a criação, com promessa de vida eterna, enfureceu-se. Então, Adão e Eva tinham uma promessa de vida eterna. E Lúcifer, sabendo disso tudo, enfureceu-se. A ira deste dragão, né? Ele ficou enfurecido, enfureceu a ira do dragão. Não há língua que possa explicar a violência com que se agitou aquela besta feroz. Então, não tem língua que possa explicar a agitação que ele ficou, né? Incitado pela inveja, desejou tirar-lhes a vida. Incitado pela inveja, ele desejou tirar a vida de Adão e Eva. E ele começou a traçar, né, um plano para destruir eles. Teve a reunião, né, que ele fez lá, o conciábulo, que a gente viu lá no estudo anterior, para traçar um jeito para poder destruir eles dois. E como um leão o teria feito, né? Como um leão o teria feito, se não fosse detido por outra força superior. Por este motivo, estudava e procurava modo para os rebelar contra o Altíssimo. Então ele ficou traçando plano, achando um jeito, querendo uma oportunidade, né, para fazer Adão e Eva se rebelar contra Cristo ou contra Deus e derrubá-los da graça divina. Então, assim, a gente, eu fiquei pensando assim, lendo esse trecho, fiquei pensando assim, se o diabo, né, se Lúcifer, Satanás, ele ficou ali espreitando, né, achando um meio, uma brecha para poder fazer com que eles se rebelassem, né? Para fazer com que eles se rebelassem contra Deus. Então, nas nossas vidas também é a mesma coisa. Vêm as situações permitidas por Deus, né? Deus permite, né? É a divina vontade permissiva, que a gente já sabe, né? É como um teste, né? Jesus, ele permite o teste, né? Ele permite o teste e aí vem uma situação difícil na vida da gente, né? E aí, um momento difícil, e aí a gente tem que ficar muito atento, né? Por quê? Porque ele fica bem a situação para que a gente se rebele, para que a gente se revolte contra Deus, né? É para que a gente se revolte. E aí, quando a gente se revolta, a gente perde a graça divina. Quando a gente se revolta, a gente sai da divina vontade. Por que Jesus e Nossa Senhora, né,
foram os primeiros, assim, foram os primeiros que viveram a divina vontade, porque eles passaram por várias situações, né? Eles passaram por várias situações. Nossa Senhora, quando perdeu Jesus, Nossa Senhora, quando viu ele morto, né? Jesus, quando teve que fugir, né? Quando teve que passar por tantas situações que Jesus passou, e eles não perderam. Por quê? Eles não perderam a graça divina. Por quê? Porque eles não se rebelaram contra Deus. O que foi que fez Lúcifer? Ele se rebelou contra Deus. Ele queria ser mais que Deus, né? E aí, eu tenho passado por uma situação aqui também em casa, uma situação com meu filho mais velho, e eu estava lendo esse trecho, esse texto de hoje, e me chamou muita atenção, né? Porque, assim, muitas vezes vem as situações, meu filho mais velho não trabalha, e eu quero a todo custo que ele trabalhe, né? Eu quero a todo custo que ele trabalhe. Eu recebi ajuda de umas pessoas para colocar um meio de renda aqui, né, em casa. E aí eu tô lutando, né, para que ele trabalhe. E ele tá relutante, porque se acostumou à vida fácil, vive com uma mulher rica e se acostumou à vida fácil. E eu querendo colocar ele na ordem, né? Como bem foi ensinado hoje na escola. Infelizmente, tem coisas que a gente não pode botar a goela abaixo. Eu estou vivendo na divina vontade. Eu conheço o livro do céu, né? E para colocar isso goela abaixo na goela do meu filho, para ele poder entender que ele precisa voltar à ordem primordial das coisas, para o qual ele foi criado como obra criada de Deus, né? É muito difícil e aí a gente sofre. A gente sofre porque a gente tem que ouvir, porque a gente tem que lidar com essa situação sem se rebelar contra Deus, sem se rebelar, sem ficar enfurecido com Deus, revoltado com Deus, sem ficar questionando a Deus, né? Então isso é muito importante a gente entender que as situações elas vêm, né? Elas vêm, né? Deus, ele permite, né? É a divina vontade permissiva. Nós vamos passar por grandes testes, por grandes situações, né? Só que com Jesus e Nossa Senhora, Deus mandava graça para eles, porque eles passavam nos testes. E eles passavam nos testes porque eles não se rebelavam contra a graça, contra Deus. Então, se nós passarmos em todos os testes e nós não nos rebelarmos contra Deus, nós não nos revoltarmos, né, com aqueles testes, pode ser qualquer tipo de teste, né? Pode ser um teste grande, um teste pequeno, não importa. Mas a gente tem que aprender a colocar isso que nós lemos na prática. Então, o que é que eu aprendo disso? Não, se Lúcifer, ele teve inveja de Eva e Adão, é claro que ele vai ter inveja dos filhos da divina vontade. É claro que ele vai, claro, permitido por Deus como um teste, Deus vai permitir o teste, mas ele vai nos tentar para que a gente se revolte. E o segredo é a gente não se revoltar. O segredo é a gente não se revoltar. A chave para a gente passar no teste é a gente não se revoltar contra toda e qualquer situação que Deus mandar. A gente, claro, a gente vai entrar na sala do Pai, que a gente aprendeu assim. A gente vai entrar na sala do Pai, a gente vai conversar com o Pai, a gente vai apresentar a situação para o
Pai, né? A gente vai falar com ele, a gente vai apresentar a situação para ele e vai e vai fazer o que ele nos mandar e vai esperar e não vamos nos revoltar. Vamos aceitar tudo com amor, né? Vamos aceitar tudo com amor, sabendo que é um teste e sabendo que para não perdermos a graça divina, é isso que mais me chamou a atenção nesse trecho. Que Lúcifer, ele fez tudo para que Adão e Eva perdessem a graça divina, né? Para que eles perdessem a graça divina, entendeu? Mas com a gente também é esse o teste que a gente passa, é não perder a graça divina, é lutar para manter a graça divina em nós, né? Quando a gente fala assim de aceitar, não, a gente não vai se revoltar contra Deus. Não, a gente vai entrar na sala do Pai, conversar com o Pai. Pai, como Jesus fazia. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas se não, que seja feita a tua vontade, né? E pedir a graça a Ele, e Ele nos dá. Se a gente não se revoltar contra Deus, se a gente não murmurar, se a gente aceitar tudo com amor, Ele nos dá a graça também. Do mesmo jeito que Ele deu para Nossa Senhora e para Jesus, Ele dá a graça também, porque Ele vê que a gente não quer se rebelar. Amém, Fiat.